Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bom, nessa live de hoje nós vamos conversar e principalmente eu vou mostrar para vocês alguns recursos pedagógicos e dicas de como podemos desenvolver, construir, planejar um programa de educação socioemocional. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque esta é a minha missão de vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja colaborando com esse nosso planeta, com essa nossa sociedade, através do desenvolvimento das emoções humanas. Então, esse é o objetivo maior de um programa de educação socioemocional. Então, eu sou Isa Magalhães, idealizadora do Sistema LUDE de Educação Socioemocional e trabalho com abordagem da educação transcomportamental, que é uma abordagem que visa principalmente desenvolver comportamentos assertivos através da gestão das emoções. Eu escrevi um livro ano passado onde eu falo muito sobre esse assunto, falo principalmente também como nós podemos desenvolver esses programas, né? Porque, na verdade, pode ser um programa, pode ser um projeto ou pode ser uma disciplina também. Eu já falei em outras lives, assim, quem assistiu deve ter visto, sobre essas diferenças, tá? Então, nós podemos desenvolver, dependendo do espaço educacional onde nós vamos estar inseridos, nós podemos desenvolver um programa, nós podemos desenvolver um projeto, nós podemos, inclusive, criar uma disciplina dentro da escola. Eu já trabalhei com uma escola aqui em Fortaleza, no Ceará, onde a escola desenvolveu uma disciplina de educação socioemocional. E isso foi, assim, muito bacana, foi muito bacana mesmo, né? Porque pôde-se, né, dentro da escola, se trabalhar de uma forma mais direcionada, mais assertiva, inclusive utilizando os indicadores para que nós conseguíssemos avaliar até que ponto aqueles programas ou aquelas assuntos trabalhados, discutidos naquela disciplina, realmente tiveram êxito educacional com os alunos, né? Então, foi um período bastante interessante, onde nós trabalhamos, tá, do primeiro ano do ensino fundamental ao quinto ano do fundamental 1, tá? José Ricardo está fazendo aqui uma pergunta, daqui a pouquinho eu te respondo, tá bom? Daqui para o final, com certeza eu vou te responder, tá? Bom, então o que eu quero te colocar assim, principalmente? Existem diferenças dependendo do espaço educacional onde nós vamos estar inseridos, ou seja, quais são os objetivos da educação emocional que nós queremos alcançar. A educação emocional é um processo pedagógico, né, com atividades, exercícios, recursos pedagógicos que nós vamos utilizar para desenvolver as competências da inteligência emocional. Essa abordagem, eu não sei se posso colocar dessa forma, porque, na verdade, existem muitas abordagens, né, de desenvolvimento da inteligência emocional. Agora, existem também vários tipos de programas e projetos focados nesse desenvolvimento dessas habilidades. Na verdade, nós estamos mais do que nunca precisando de educação emocional, porque precisamos também utilizar na nossa vida as habilidades ou as competências da inteligência social. Estamos vivendo um momento no nosso planeta que eu acredito, em todos os lugares, uns mais, outros menos, uma explosão, né, de relacionamentos conflituosos. A internet, que é uma ferramenta maravilhosa, acabou também, ou porque a gente ainda não sabe muito lidar com ela, né, acabou como se abrisse assim, uma tampa, né, uma tampa de um bueiro. Então, as pessoas, mais do que nunca, elas estão expressando as suas emoções de uma forma não muito positiva, vamos colocar também dessa maneira, né?
Por quê? Porque as pessoas elas se escondem por trás de um aparelho aqui que vai mediar essas relações e acabam resguardadas, entre aspas, dentro dos seus espaços pessoais, acabam escrevendo ou comunicando coisas que não são muito positivas. Então, mais do que nunca, nós precisamos, nós que somos educadores, nós que temos interesse, né, no processo da educação, precisamos mais do que nunca elaborar, colaborar com projetos de educação emocional ou socioemocional, porque socioemocional, quando nós vamos trabalhar as emoções também sociais, né? Desenvolver competências importantes nessas relações. Então, como eu coloquei assim, não existe um tipo só de programa, tá? Não existe um só tipo de projeto. Existem muitos projetos já muito bem reconhecidos, projetos interessantes em vários países. Quando eu fiz a pesquisa para escrever o meu livro de educação transcomportamental, eu acabei entrando em contato com alguns desses projetos e me encantou. Né? Então, quando você vai trabalhar com um projeto de educação socioemocional ou um programa, porque um projeto é algo começo, meio e fim, um programa também, né? Tudo tem começo, meio e fim, mas um programa ele tem mais consistência. Ele tem que ter por trás disso já todo um processo metodológico, uma abordagem teórica de sustentação. Um projeto, muitas vezes, nós reunimos vários conhecimentos, temos um objetivo X a ser alcançado, um programa também tem, claro. Os dois são muito próximos, mas existe né, um processo metodológico um pouco diferente. Eu gosto mais de programas. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com a educação socioemocional, com a educação emocional, nós precisamos ter uma constância. Nós não podemos simplesmente desenvolver um projeto num mês, 2 meses, 3 meses e acabou. Não. Trabalhar com educação emocional ou socioemocional, seja em que espaço educacional estejamos inseridos, é fundamental a constância, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, nós estamos trabalhando com pessoas em processo de desenvolvimento, mesmo que sejam adultos, né? Porque, na verdade, nós, enquanto seres, né, em processo constante de aprendizado, desde o momento que nós abrimos os olhos nesse planeta até o momento que nós fechamos os olhos e saímos desse planeta, nós estamos aprendendo. Então, o processo de aprendizado da emoção também é extremamente importante e contínuo. Por quê? Na verdade, nós, enquanto seres humanos, também nós somos seres assim que vivemos ciclos. Nós estamos em constante processo de mudança. E nessas mudanças, é como se nós trocássemos, muitas vezes, de personas. Personas significa máscaras, né, que vem do teatro grego, e que deu a origem ao nome personalidade. Claro que nós temos uma personalidade X, mas essa personalidade humana ela é mutável, ela é moldada. O que fica realmente, o que é constante, é o nosso temperamento, o nosso caráter, que tem a ver com nossos valores, né? Mas a personalidade, enquanto nesse conceito de persona, ela é adaptável a vários ambientes e a vários ciclos das nossas idades, né? A cada idade que nós temos, ou cada ciclo de vida que nós temos, nós vamos adaptar uma forma de ser. Nós vamos nos relacionar de forma diferente com o nosso meio e com nós mesmos, né? Então, nesse momento desse processo de adaptação, nós precisamos reaprender determinadas questões. Então, imagina que você é uma criança, tá? Eu estou vendo aqui, José Ricardo, que você colocou aqui várias colaborações que eu estou adorando. Eu vou já ler tudinho, prometo, tá bom? Deixa eu só ir aqui para desenvolver aqui esse raciocínio, tá bom? Bom, eu também gosto muito desse processo de interação, tá, gente? Amo. Então, daqui a pouquinho eu dou uma lida e respondo direitinho, tá bom? Tranquilo. Então, o que é que acontece? Então, a cada ciclo da nossa vida, nós temos personas diferentes e temos também desenvolvimento das nossas emoções de forma diferente, né?
por exemplo, é muito interessante que a gente pode fazer uma analogia entre a vida humana, né, e as estações do ano. Então, quando nós nascemos, nós somos primavera, nós estamos em plena beleza, estamos nascendo para a vida, né, florescendo para a vida. Aí vem, né, o verão, que é a nossa vida da juventude adulta, a primeira parte da vida adulta, né? Que é cheio de possibilidades, de garra, de energia, de alegria, né? O próprio sol. Aí vem o outono, que é a nossa maturidade, assim, a vida adulta, da segunda parte da vida adulta, onde nós já temos maior consciência de várias, já temos uma experiência de vida, então nós já sabemos o que dá certo, o que não dá certo, então a gente já tem uma certa relação de maior tranquilidade com a vida. Pelo menos é para ter, tá? Nem todo mundo tem, mas pelo menos é para ter. E aí chega o inverno, que é o nosso envelhecimento. Então, sabedoria é lidarmos de uma forma muito tranquila, ou pelo menos de uma forma sábia, né? Uma sabedoria seria essa ligação sábia com as várias estações da vida. Então, cada estação dessa também está relacionada a algumas emoções. Né? A criança é aquele ser desabrochando, então a alegria está constante. Tá? Quando chegamos à vida adulta, o medo começa a vir um pouco mais, a raiva principalmente, porque não foi, dependendo do temperamento, é claro, mas o jovem ele se irrita com muito mais facilidade do que um ser mais maduro. De repente, nós chegamos à meia-idade e um certo medo, a vida está passando, vem então uma emoção mais ligada ao medo. E chegamos ao envelhecimento, muitas vezes, na maioria das vezes, a emoção mais presente é a tristeza. Não no sentido mais negativo da tristeza, mas no sentido da introspecção, que é a emoção da tristeza, também pode nos traz. Não todas as emoções elas são boas. Na verdade, nós é que temos que aprender a lidar com elas. Então, como eu já falei em outras lives, não existe uma emoção negativa. Existe a maneira como vamos lidar com elas. Por quê? Porque as emoções elas estão presentes como forma de sobrevivência humana. Ela faz parte da nossa relação com a vida de forma de sobrevivência mesmo. Agora, é claro que por isso que eu prefiro dizer o seguinte, existem as emoções ruins de sentir, né, que é aquelas que nos deixam para baixo, então deixa o nosso organismo em ebulição, como a raiva, o próprio medo, e aquelas boas de sentir, como a alegria, dependendo da alegria também, né, porque a alegria em excesso acaba também trazendo uma série de conflitos, né? A felicidade, a paz, o contentamento. Então, existem várias emoções boas de sentir e emoções ruins de sentir. Mas a sociedade, de uma forma geral, se condicionou a falar emoções positivas e emoções negativas para diferenciar essas sensações diversas que nós sentimos com as emoções. Pois muito bem, dentro de um projeto ou programa de educação socioemocional, nós temos que entender a importância das emoções para os nossos comportamentos. Então, o que é que vai acontecer? Existem vários tipos de programas, como eu já coloquei no início. O que é mais importante é entendermos o que é que nós queremos alcançar com isso, com esses programas, porque nós vamos encontrar programas somente de educação emocional, que já é extremamente importante, né? Como vamos também encontrar programas de desenvolvimentos de valores humanos ou de determinadas habilidades para combater comportamentos de risco, né, principalmente com adolescentes, que seria os programas de prevenção às drogas, enfim, né? Então, na verdade, nós temos que entender o primeiro passo, quando vamos trabalhar com o programa, entender o que é que nós queremos alcançar, né? O que é que nós queremos levar para os nossos educandos, né? Onde nós queremos levar esses educandos, na verdade. Então, existe, claro, todo o conhecimento das emoções começa por aí, mas existe também o processo, a metodologia para alcançar o que nós desejamos, tá? E aí, gente, é muita coisa que nós podemos fazer, mas muita coisa mesmo, tá? Normalmente, nós temos que ter
esse planejamento, porque lembrando que educação são aulas, né? E aulas precisam ser planejadas. Então, nós temos um começo de um processo de planejamento, onde nós vamos entender e buscar o que é que nós queremos alcançar, qual é o objetivo real do nosso programa ou do nosso projeto, né? Normalmente, nós vamos listar algumas competências que nós queremos desenvolver, porque a gente existem muitas competências, tá? Então, depende do público que nós vamos trabalhar. Então, esses educandos, por exemplo, se você estiver trabalhando com crianças, você normalmente vai trabalhar muito mais o autoconhecimento delas em relação aos processos emocionais, dependendo da idade. É um pouco complicado trabalhar com as questões mais de relacionamento, mas a gente vai, obviamente, levar, porque já é um processo de formação, embora o foco seja em algumas outras competências direcionadas para aquela faixa de idade, tá? Mas se nós formos trabalhar, por exemplo, com adultos, nós temos aí algumas competências como otimismo, resiliência, né? O processo de sociabilização. Com adolescentes, né? Se nós formos trabalhar com a questão de comportamento de riscos, né? Nós temos que entender muito bem essa faixa etária, o que é que eles desejam, para que a gente possa, daí, desenvolver essas competências, ou essas habilidades, né? Porque a habilidade está dentro das competências, né? As competências, na verdade, elas têm muito a ver com habilidades de saber utilizar determinados conhecimentos, né? Praticar esses conhecimentos. Por isso mesmo, um programa, um projeto, né, de educação socioemocional tem que ser muito vivencial, tá? Nós temos toda uma parte teórica, claro, que vai nos embasar, mas tem que ser muito vivencial, porque as emoções, elas são sensações, né? E principalmente o comportamento, são ações claras, né? Ações no dia a dia, ações na vida. Então, não adianta simplesmente eu falar, eu vou falar de otimismo e, é lindo, maravilhoso, você tem que ser otimista, tem que ser alegre, tem que ser isso, aquilo, outro. Mas e a prática disso? Aí vamos lembrar, e daqui a pouco eu vou falar do meu projeto, assim, do meu programa, né? Porque fica mais fácil falar daquilo que eu tenho experiência, né? Mas é importante dizer que existem muitos tipos de programas. O que nós temos é que definir, primeiro, como eu já coloquei antes, e vou deixar isso muito claro, o nosso público, tá? Quem é que nós queremos atingir com esse conhecimento ou com essas atividades de desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais, tá? Então, assim, muito desses projetos ou programas, eles foram baseados, eles nasceram muito em cima das teorias do Garden, né, da inteligências múltiplas. E o Garden, ele começou a pesquisar isso ainda na década de 80 e chegou à conclusão de que não existem só um ou dois tipos de inteligência. Na verdade, existem muitos tipos de inteligências, né? E dependendo da pessoa, do temperamento, da forma dessa pessoa, enfim, das forças pessoais dessa pessoa, nós vamos ter maiores ou menores, tá, talentos. Então, ele mapeou mais essas inteligências, quase um conceito de talentos e habilidades, né? Então, nós temos várias habilidades. Tem gente que tem mais habilidade para matemática, outros para música, outros para dança, movimento corporal. Então, o Garden, ele colocou essas várias habilidades como inteligências, e isso foi maravilhoso. Trazer essa questão foi muito importante para a questão da autoestima das pessoas. Porque até a década de 90, mais ou menos, ainda existe muito isso, mas por exemplo, na minha faixa, né, de idade, quando eu estava na escola, quem era importante ou quem era muito bem visto era quem tinha habilidades mais voltadas para ciências ou para matemática. As pessoas que tinham mais esse lado artístico, como eu, por exemplo, éramos deixados um pouco de lado. Ainda existe esse preconceito na nossa sociedade? Sim, existe. Mas hoje esse paradigma está em processo de mudanças graças a essa visão de que, na verdade, não existe um único tipo de inteligência, né, ou um coeficiente
de inteligência máxima, mas existem habilidades, existem forças pessoais. E isso é importante por quê? Porque dentro de um programa de educação socioemocional, nós temos que trabalhar com amor próprio, nós temos que trabalhar com autoestima. E quando nós descobrimos as forças, né, que são esse lado mais forte, ou seja, que são os talentos, as habilidades das crianças, adolescentes e adultos, quando isso vem à tona, gente, é lindo, é um desabrochar maravilhoso, porque a pessoa passa a se reconhecer como um ser importante dentro daquela sociedade, que ele pode, tem competências para influenciar, para comprometer-se, para ajudar a sociedade em que vive. Não é só aquela pessoa que é inteligente no sentido, porque sabe muita matemática, ou porque tem uma habilidade mais lógica, então essa pessoa é o máximo. Não. Isso não existe mais. Então, dentro de um programa ou um projeto de educação socioemocional, é muito importante que as teorias do Garden, das inteligências múltiplas, estejam presentes. Porque essa teoria vai dar essa visão diferenciada das habilidades de cada pessoa, tá? Daí você pode, por exemplo, o mais comum das pessoas hoje é pegar as teorias do Daniel Goleman, que é da inteligência emocional, que foi o livro mais famoso, né, quando ele lançou na metade da década de 90. Na verdade, ele pesquisou em cima de outras pesquisas que já vinham da década de 80, de vários outros pesquisadores da área, né, psicólogos e tal, falando sobre essa questão da importância ou como as emoções influenciam na nossa vida. Agora, o Daniel, ele teve o dom, né, de transformar esse assunto em algo que foi explosivo. Então, a partir dele, nós passamos realmente, a sociedade passou a falar de inteligência emocional. E essa inteligência, somada com outras inteligências, vem dar o tom da nossa vida, ou vem dar uma eficácia à nossa vida. Por quê? Porque não adianta essa questão de dizer eu sou racional, o que é importante é a racionalidade. Não existe isso. Nós, seres humanos, nós temos, todos nós sentimos emoções, quer queiramos ou não queiramos. Porque as emoções, elas são biológicas, né? É o primeiro passo delas. Elas nascem no cérebro límbico, elas são sensações químicas do nosso corpo. Agora, dependendo do temperamento de cada pessoa, nós vamos expressar essas emoções de uma forma mais intensa ou menos intensa. Por isso mesmo, gente, é que quando eu comecei a trabalhar com a educação transcomportamental, comecei a pesquisar essa abordagem, né? Porque, na verdade, eu peguei vários autores e teorias muito interessantes para validar a teoria que eu trabalho hoje, que é a educação transcomportamental, que seria desenvolvermos habilidades, né, para a gestão das emoções e termos comportamentos eficazes sem perdermos a nossa individualidade. Porque, normalmente, os comportamentos eles são moldados para aquela sociedade ou para aquele momento, ou para aquelas leis, né, que aquela sociedade nossa impõe. E isso causa uma série de conflitos. Então, como desenvolver comportamentos eficazes, né? Comportamentos que estejam não moldados no sentido mais dogmático assim, da palavra, mas comportamentos que tenham condições de conviver de forma harmônica, né, com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, consiga manter a individualidade. Então, esse é o conceito. Para desenvolver a educação transcomportamental, eu escrevi e elaborei um programa chamado Programa CILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional. Então, dentro desse programa, o que é que acontece? Nós vamos trabalhar com 3 conceitos. Eu já falei muito sobre isso, mas hoje é fundamental aprofundar, tá? Que é principalmente, começa sempre com a identificação, tá? Dos temperamentos. Por quê? Porque no momento em que eu identifico o temperamento do meu aluno, dos meus alunos, isso é muito importante, eu começo a trabalhar com alguns conceitos para os professores, principalmente, quando eu comecei a elaborar esse programa, embora possa ser utilizado em vários outros ambientes,
A minha preocupação maior é a sala de aula formal. Por quê? Porque as escolas, elas são os melhores espaços para que nós possamos trabalhar com a educação emocional, porque ali é onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo, né? É onde nós temos o nosso maior contato de convivência humana, e é nesse momento que é o espaço favorável para o desenvolvimento de várias competências da inteligência emocional. Então, vamos primeiro identificar esses temperamentos, tá? Porque de acordo com esses temperamentos, nós vamos expressar as emoções de uma forma muito individual. Daí nós trabalhamos com as matrizes de reconhecimento do eu, do outro e do nós. Essas matrizes de reconhecimento, elas trazem o quê? Elas trazem as competências necessárias que nós queremos desenvolver para aquele grupo, para aquelas pessoas, dependendo da faixa de idade, né, da faixa etária. Então, se nós vamos trabalhar com crianças, né, quais competências que nós vamos desenvolver do eu dessa criança? Quais as competências que nós vamos desenvolver da relação dessa criança com o outro? E da relação dessa criança com a comunidade dela, de acordo com a compreensão que ela tenha de sociedade, de comunidade, né? É aí que nós mapeamos essas competências dentro dessas matrizes. E depois de mapearmos essas competências, nós vamos então buscar as atividades que nós queremos ou precisamos realizar para o desenvolvimento dessas competências. Então, as atividades, que aí são múltiplas e muitas, né? Podemos usar a linguagem da arte, né? A música, a dança, que é muito importante, por exemplo, a dança para o desenvolvimento da consciência corporal, porque é no corpo que as emoções começam a se manifestar, né? Através da questão facial, do comportamento, né? da expressão corporal. Então, a dança é muito interessante, a música, a arte, as cores, o teatro. Na hora que nós vamos trabalhar com regulação ou expressão emocional, o teatro é muito bacana. Então, aí são muitas atividades, tá? Aí, por exemplo, dentro do programa CIS, nós utilizamos normalmente livros e atividades individuais para trabalharmos as competências do eu, né? Porque é um momento de autoconhecimento, de percepção. Depois nós vamos trabalhar geralmente com essas linguagens da arte, na relação do outro, com o outro. Essas linguagens também, eu utilizo muito jogos também. Jogos, gente, é muito bacana, tá? A moderna, vamos dizer, pedagogia gamificada, que não é só jogos, mas são vários tipos de atividades onde os jogos entram, né? Motiva muito, principalmente os adolescentes. As crianças também, mas principalmente os adolescentes que têm uma certa dificuldade, às vezes, de integrar algo quando vamos trabalhar com essa questão mais intimista, né, em relação às emoções, tá? E quando nós vamos trabalhar com a matriz do nós, que nós temos que desenvolver uma visão sistêmica, tá? Dependendo, claro, de cada idade, muito legal as rodas de conversas, né? As rodas de conversas, como também vários projetos entre eles, projetos como se fosse aquela, né, que a pessoa dá o nome de gincana, mais ou menos, isso é muito legal, tá? Ou festivais de arte e tal. Tudo isso traz essa visão do social. Então, lembrando, nós temos várias etapas a ser desenvolvidas. Sempre temos que começar com o eu. Por quê? Porque o mundo é visto pelo meu olhar. Eu vou decodificar a realidade de acordo com o meu olhar, com a minha cultura, com os meus valores, tá? Então, a partir daí, então, nós temos a identificação dos temperamentos, nós temos as matrizes de reconhecimento para o planejamento das aulas, e aí nós começamos as aulas trabalhando com o método ICRE, identificação, compreensão, regulação e expressão emocional. Quando nós trabalhamos com identificação e compreensão emocional, é um trabalho mais intimista, é um trabalho mais voltado para o conhecimento não só dos temperamentos, mas como é que eu expresso a raiva, a alegria, como é que eu vivencio a tristeza. É um processo de autoconhecimento. Quando nós vamos trabalhar com a regulação, que é a gestão das emoções, e a expressão emocional, é um trabalho mais social.
Ou seja, a gente começa a trabalhar atividades de interação mais social, entendeu? Então, gente, assim, como eu coloquei, existem várias formas de desenvolver um programa ou um projeto de educação socioemocional. O importante é sabermos o que queremos desenvolver, porque a inteligência emocional ela tem várias competências. Agora, uma das competências primordiais, né, que eu sempre trabalho, que é o autoconhecimento, que é a questão do eu, o relacionamento, né, as competências de relacionamento, que é o outro, tá? E as habilidades sociais, que é o nós. Então, o programa SILES, né, Sistema Luz de Educação Socioemocional, baseia-se principalmente nesse movimento de integração do eu, do outro e do nós. Estamos sempre nesse movimento, tá? Bom, eu trouxe também alguns recursos para mostrar para vocês sobre materiais que vocês podem desenvolver para a utilização dentro das aulas, porque não adianta dar aula só com voz para crianças ou para ninguém. A educação emocional tem que ter recursos, livros, materiais diversos, né? Eu gosto muito de utilizar vários tipos de recursos de jogos, por exemplo, né? Essas carinhas aqui, de emojis, é muito legal, principalmente esses 4 aqui, para trabalharmos com crianças mais novas, porque são as 4 principais emoções. Tem a tristeza, a alegria, o medo e a raiva. Crianças até mais ou menos 6 anos é melhor se trabalhar mais concretamente com as emoções básicas ou as emoções primárias, para aí nós irmos desenvolvendo as emoções mais secundárias. E aí nós podemos trabalhar com as outras crianças mais velhas, com os personagens diversos, tá? Ou seja, esses personagens nós podemos utilizar não só a expressão emocional deles, mas nós podemos também utilizar para contar histórias, para criar histórias entre grupos, entre pares e tal, tá? Tem um outro recurso que eu gosto muito, que é o leque das emoções, tá? O leque das emoções, nós temos as emoções boas de sentir e as emoções ruins de sentir. Então, com esse lequezinho aqui, a criança, né, ou até o adolescente, o adulto, muitas vezes os adultos não sabem definir as suas próprias emoções. Essa é a verdade, né? Então, muitas vezes nós vamos trabalhar com o quê? A raiva, né? A inveja, o ciúme. E aí, por exemplo, nós temos esses lequezinhos aqui já até com definições de cada emoção, que é bem legal para diferenciar uma da outra. Aqui é quando a gente está no processo de identificação e compreensão. Por exemplo, tem um jogo também que é bem fácil de vocês acharem na internet, tá? Que é o jogo de Serpentes e Escadas. Esse aqui é um jogo milenar, tá, gente? Mas que você pode transformar colocando esses emojizinhos e ele é bem interessante, aonde a cobrinha começa, né? Onde tem a cabeça da cobrinha, se você cair aqui, você cai, vai lá para o rabinho dela. E o que acontece aqui? Isso aqui dá um diálogo maravilhoso, dá uma explicação maravilhosa sobre as várias expressões emocionais, tá? Eu gosto também muito de utilizar, tá, gente, esse aqui, que é um recurso interessante também, que é um joguinho onde você pega identifica, né, coloca a setazinha para dizer qual é a emoção e vai dizer qual é a intensidade da emoção, com que ela parece, se é um tufão, se é uma alegria e tal. E aqui nós começamos o processo de regulação. A regulação, por exemplo, esse aqui da mãozinha, ela é baseada em algumas técnicas orientais, onde diz que cada dedo tem terminações nervosas relacionadas a alguma emoção. Então, por exemplo, nós vamos ter o nosso dedinho do legal, né, o polegar, a preocupação. Então, se a criança está muito preocupada, o adolescente, você diz assim, ó, respira, segura nesse dedo, conta até 10. Aí tem várias técnicas e várias práticas de respiração, de relaxamento, de meditação. O Mindfulness, por exemplo, é muito legal, com imagens, de criação de imagens para as crianças conseguirem regular as emoções, porque aí nós começamos um processo de regulação, né? Por exemplo, nós temos aqui esse termômetro da raiva, que é bem legal também para as crianças conhecerem o passo a passo do processo
do movimento da raiva dentro de si e como regular, baixar a intensidade dessa emoção. Então, o importante é fazer com que as crianças, adolescentes e adultas, né, nosso público, entenda como acontece cada uma dessas emoções, compreenda como é que ela sente, como é que ela expressa, né, e busque, vamos dizer assim, ações de regular, de gestão dessas emoções, para que possa expressar os seus comportamentos de uma forma mais eficaz. E aí é quando nós conseguimos expressar os nossos comportamentos mais equilibradamente dentro dos ambientes que nós vivemos, é que nós dizemos que nós temos uma boa inteligência emocional, tá bom? Bom, agora eu vou ler aqui alguma coisa aqui sobre o que o José Ricardo me diz assim: estou planejando exatamente isso, como criar uma disciplina na escola para dirigir melhor as vivências. Muito bacana, muito bacana. Eu espero que tenha te auxiliado de alguma forma, mas assim, Ricardo, não sei se você já tem ou não, mas esse é um livro que eu lancei, tá? Eu indico, obviamente, porque aqui eu vou, inclusive, falando de vários tipos de programas que você pode desenvolver dentro da escola, em salas com 30 alunos, né? Como é que esse professor vai desenvolver determinadas atividades. Então, tem todo um processo metodológico para isso, tá bom? O que diz assim? A BNCC traz a necessidade de desenvolver as competências socioemocionais na escola. Sim, a BNCC, que vai entrar, né, para valer agora em 2020, ela traz, sim, as indicações de várias competências socioemocionais como sendo importantes dentro das escolas, né? E mais do que nunca, gente, por quê? Por exemplo, nós vamos encontrar escolas importantíssimas mundo afora, em Singapura, por exemplo, onde já se utiliza a educação socioemocional desde da infância, né? Desde do Fundamental 1 ou chegando até o ensino médio, e eu acho que como é uma educação que não para nunca, tá? O resto da nossa vida, tá? Vamos dizer, criar uma disciplina de educação emocional, socioemocional, ou aprimorar as abordagens dos professores de modo que todos entrem em sala de aula com essas questões bem esclarecidas. Olha, José, eu acho que tem duas questões aí muito interessantes, né? Existem projetos para os professores, né? Projetos de educação socioemocional para os professores, porque aí nós vamos falar de metodologias de ensino também, né? Claro que um professor que vai desenvolver essa disciplina ou um projeto, um programa de educação socioemocional na escola, é claro que você tem que passar primeiro por esse processo, porque senão vai dar problema. Tá? Então, nós tivemos algumas experiências em municípios, por exemplo, onde nós fizemos treinamentos, formação, né, com mais de 500 professores, e temos um acompanhamento, que nós chamamos mentoria, com esses professores. Por quê? Porque quando estamos em sala de aula, algumas questões vão sendo levantadas, principalmente nas rodas de conversa. Então, o professor tem que estar bem preparado para lidar com esse clima que se forma quando se vai falar de emoções. E é por isso mesmo que as escolas acabam tendo muito medo de desenvolver projetos ou disciplinas nessa área, porque mexe realmente com um lado mais emocional. Agora, não tem para onde fugir. Quer você queira, quer não, as relações, qualquer nível de relação, principalmente em sala de aula, são relações emocionais também. Não tem para onde correr. Então, é melhor que isso venha à tona e seja trabalhado em ambientes mais seguros, né? Muito bem. Então, assim, voltando a colocar. Então, existem os programas para os professores se prepararem. O ideal é que todos os professores pudessem passar por um programa de educação socioemocional. Eu tenho, inclusive, esse programa, chama-se Educação Emocional para Educadores, onde começa um processo naquele ritmo que eu já coloquei. Primeiro se trabalha eu, trabalho o outro e trabalho nós. Essa é sempre a minha metodologia, né? O movimento de dentro para fora, né? De mim para você e para o resto do mundo, tá bom? Bom, gosto muito do termo programa. Eu também gosto. Né? Eu acho que o programa ele contempla melhor, né? É algo que vem aí, não só estanque, né? Com começo, meio e fim, mas algo que vai perdurar.
E uma coisa muito importante, nós do Sistema Lutz, nós temos todo um material desenvolvido, inclusive com aulas programadas, desde do infantil 3, tá? Infantil 3, aliás, desculpa, infantil 4, infantil 5, passando pelo Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio. Então, nós temos todo um material, por exemplo, nós temos essa coleção aqui, que é o Mundo das Emoções, que nós trabalhamos no Fundamental 1, né? Juntamente, isso aqui são as emoções mais primárias, mais individuais, quando nós estamos trabalhando o eu. Aí, quando chegamos no segundo semestre, nós vamos trabalhar as emoções sociais, nós utilizamos convivência com pais, que é bastante interessante. Então, assim, nós temos uma larga experiência, essa é a nossa missão, desenvolver materiais de educação socioemocional, como também darmos formação de desenvolvimento de educadores emocionais, que mais do que nunca o mundo precisa disso. Então, gente, um grande prazer, tá? E obrigada, José Ricardo, por você ter participado assim tão amplamente, tá? Fico super feliz quando as pessoas participam, porque uma live, o objetivo é esse, é a gente poder trocar essas informações, trocar ideias, mesmo que seja no final, né? Porque senão, às vezes, a gente perde um pouquinho. Eu ainda estou iniciando, às vezes eu perco um pouco o raciocínio, né, que eu venho desenvolvendo. Mas nada que não possa acompanhar. E minha gratidão a você que está aqui agora e a você que vai ainda assistir esse vídeo, porque ele fica gravado no nosso canal. Um grande beijo, boa noite e até quarta-feira. Sim, na próxima quarta-feira estaremos às 20 horas, tá bom? Muita luz, muita paz para todos nós. Tchau, obrigada.